boas-vindas a todo mundo que está aqui, a todas as pessoas que estão assistindo, as boas-vindas à Rose, e quero que você fale de você, Rose, né? Do seu trabalho, da sua formação. É melhor você mesma falar do que eu falar. É um prazer estar aqui com a Cristina, né? Através aí da nossa amiga que trouxe, né? Trazer um pouquinho, né, da minha experiência como fisioterapeuta. Eu sou fisioterapeuta pélvica, formada há 15 anos, sou graduada em Juiz de Fora pela Universidade Saudade de Oliveira, né, a Universo, pós-graduada em fisioterapia na uroginecologia pela Faculdade da Gama Filho, no Rio de Janeiro, com diversas formações na área, tanto da área masculina quanto da área feminina. Então, eu Sim. sou amante da fisioterapia pélvica há 15 anos, né, pode-se dizer, mas a minha formação ela veio no primeiro ano até o segundo ano, eu trabalhei mais na fisioterapia aquática, e depois, fazendo a minha formação, minha especialização, eu vim para a área da fisioterapia pélvica, onde a gente trabalha, né, o amor aí pelo o assoalho pélvico. Sim. Nas minhas lives, eu sempre tenho falado da necessidade da gente encarar e priorizar o autocuidado. E entre tantas áreas que a gente tem que cuidar, eu falo sempre assim da nutrição, dos exercícios físicos, da boa noite de sono, e eu tenho falado também dessa questão de cuidar do assoalho pélvico, né? Da necessidade da fisioterapia pélvica, principalmente para a mulher madura, que perde hormônios e menopausa e tudo mais. Então, costuma acontecer o escape de urina, acontecer também a dor na relação sexual. Daí eu sempre falava isso para elas, então surgiu essa oportunidade dessa parceria, né? Para a gente poder conversar sobre isso. Então, assim, eu acho que no primeiro momento, você podia situar para a gente como é o assoalho pélvico, né? A estrutura do assoalho pélvico, como ele é composto, para a gente entender melhor essa coisa, né? Lembrando que você está falando com leigas aqui, né? A gente não é profissional da área e a gente quer aprender. Sim. Então, o assoalho pélvico é uma região, ela está localizada no quadril, na bacia, né? E ela abraça a nossa região íntima. E essa musculatura é uma musculatura que, vou apresentar aqui uma região, uma vulva, né? Uma vagina. E aí vamos imaginar que aqui é assim que se publica uma parte óssea. Então, ela fixa nessa parte óssea, abraça essa vulva, essa vagina, passa pelo períneo, Sim. vai na nossa região anal e termina na prega do bumbum, onde está o cóccix. Então, essa rede muscular, que eu sou apaixonada, é uma rede muscular que ela é conectada com a sua musculatura do seu abdômen e com a sua musculatura posterior da coluna. E essa rede muscular, ela dá sustentabilidade para os seus órgãos que estão na sua barriga, né? E ela sustenta os órgãos e tem conexão com os órgãos da nossa fisiologia urinária, da nossa fisiologia fecal. Então, essa musculatura, além de sustentar toda a carga do nosso tronco, todo o peso do nosso corpo, ela também sustenta os órgãos que estão dentro da nossa barriga. E tem a conexão com duas regiões, que é o nosso ânus e a nossa vulva, a nossa vagina. E ela tem, além de sustentação, ela tem uma outra missão, essa musculatura, que é a conexão de quê? Manter os nossos esfíncteres fechados, tanto o esfíncter urinário quanto o esfíncter fecal. Então, essa rede muscular, ela não é tão falada e tratada, né? Desde quando a gente começa a ter noção de atividade física, a gente pensa em malhar o corpo, né? Nunca você escuta falar assim, olha, você tem que preparar a sua musculatura, porque à medida que você vai crescendo, você vai sobrecarregando ela. E como que a gente pode sobrecarregar essa musculatura? A gente sobrecarrega desde lá, pode-se dizer, desde o desfraude. Quando a gente tira a fralda, a gente segura xixi quando é criança, porque xixi não é importante, né? Quando criança, nós estamos descobrindo o mundo. Então, essa criança segura xixi, essa criança segura cocô. Quando nós estamos na fase da adolescência, eu costumo brincar com os meus pacientes, a gente segura xixi e cocô porque a gente está com o quê? Preguiça, né? Dormir é mais importante que fazer xixi e cocô. E quando nós estamos na fase adulta, a gente tem muita missão a fazer, né? A gente segura xixi porque a gente está trabalhando, a gente segura xixi porque nós estamos ocupados com alguma atividade, ou a gente está cuidando da casa, ou a gente está cuidando do filho. E aí, quando estamos na idade mais avançada, nós seguramos às vezes, ou às vezes não conseguimos segurar, porque a vida inteira a gente não respeitou o fisiológico. Então, essa musculatura do assoalho pélvico, ela é uma musculatura sacrificada, com cargas, com gestação, com cargas no dia a dia, com peso, pegar peso de maneira inadequada. E às vezes, até mesmo a musculatura que a gente chama de musculatura acessória, que é a musculatura, uma má postura, uma cirurgia, pode sobrecarregar essa musculatura do assoalho pélvico. Então, isso é assoalho pélvico. E é uma estrutura muito, muito importante, mais do que a gente imagina. E realmente a gente se preocupa em malhar os braços, em malhar as pernas, né, em malhar o bumbum, e fazer um abdômen definido, mas esquece de fortalecer essa área que é tão importante, mas ela não é visível, né? Exatamente. Entendeu? Aquilo que é visível é mais valorizado, né? O que é visível. E até mesmo, às vezes, quando você relata uma perda de urina, por exemplo, que é uma queixa que as mulheres conseguem falar mais do que uma perda fecal, por exemplo, né? Porque uma perda urinária,
se tornou Sim. comum, vamos falar assim. E não se fala de um escape de fezes. Ou chega numa certa idade e acha que é normal esse escape. Sim. Ah, não, eu já tô já uma idosa. Ah, é normal perder urina, né? Então, acha que é normal usar um protetor, um absorvente ou uma fralda. E não procura, né, saber de uma atividade que possa ajudar a melhorar essa questão. Isso. Então, assim, ainda é um tabu falar sobre saúde pélvica, né? Sim, Ainda é. muito, muito. Não só na questão da incontinência urinária, mas vamos dizer assim, desde quando nós temos a nossa menstruação, que aí a gente já começa a pensar aí ao ginecologista. E vem um tabu, uma crença sobre a região íntima muito grande. Onde a região íntima é um local que você não coloca a mão, é um local onde você, principalmente nós mulheres, porque desde criancinha, não é culpa da nossa mãe, é a criação que ela teve, né? Onde as mulheres, elas são cuidadas de maneira que essa região é feia, não põe a mão, essa região não pode ser tocada. Então, essa mulher já vem com esse medo, com esse tabu, com essa crença que essa região não é lugar de colocar a mão. E aí, quando fala que está com uma urinária ou uma dor sexual, ela não vai falar para ninguém. E um escape de fezes, muito menos ela vai falar para alguém que está com essa questão. Então, é um tabu muito grande. Então, ela só vai buscar ajuda quando realmente a situação está delicada. Uma outra questão que a gente vê muito no consultório é a questão de mulheres mais experientes, né? Passar por questões, por exemplo, de um prolapso genital. O que é o prolapso? É a queda da bexiga, é a queda do útero, é o escorregamento do intestino, é o escorregamento do reto, que vai desmoronar ali e vai vir aparecer um abaulamento, uma bolinha, né? Que é uma questão que as mulheres relatam, ali na região genital. E quando vai buscar ajuda médica ou ajuda da fisioterapia, já está um caso mais avançado. Então, os tabus, a vergonha de falar sobre essa região é grande ainda para muitas mulheres. E tem muita vergonha. Quando chega no consultório, quando eu falo como que é o tratamento, né? As mulheres, elas ficam bem constrangidas. Ainda é um assunto bem proibido, né? Porque a gente vem dessa educação repressora, né? Talvez as novas gerações, né, Rose? Sim. Tenham mais abertura para falar nisso. Hoje a internet, as mídias fornecem muita informação, mas as mulheres mais maduras, as mulheres da minha idade, por exemplo, não tiveram acesso a tanta informação como se tem hoje, né? Então nós fomos criadas nesse sistema assim muito repressor de não pode falar, de vergonhoso, né, e tal. Então eu espero que as novas gerações tenham recebam outras formas de ser educadas, recebam informação de qualidade, informação cientificamente comprovada, porque também não é pegar informação em qualquer lugar e, né, obter informação às vezes que não é boa, não é fidedigna, né, não é científica. Isso pode iludir, enganar as pessoas, né? Então, fala pra gente um pouco qual a importância de cuidar do assoalho pélvico. Bom, é importante cuidar não só quando você está com uma alteração, né? A prevenção, ela deve começar desde cedo. Desde quando você é bebê, você já deve ir preparando, né? Seguindo ali a questão do desfraude. Eu falo sempre que é muito importante seguir cada fase, mas respeitando também essa criança. Vamos falar assim, no tempo de criança, né? Quando você tira a fralda. A gente recebe muito no consultório crianças na idade de 5 a 8 anos com dificuldade. Ou a perda de urina noturna, ou a questão da perda de fezes. Aquela criança que ela passou por algum trauma e não conseguiu sair dessa fralda. E aí, às vezes, não, eu também, vamos pensar assim, eu tirei minha fralda com 9 anos, né, totalmente noturna, e às vezes acha que isso é uma questão hereditária, e por eu ter vivido, meu filho também vai viver. Então, desde a idade de 5 a 8 anos, pode ter essa disfunção. Então, é importante você verificar por que essa criança está tendo essa disfunção. Tem uma questão de medo aí? É uma questão de cobrança demais? Você fica cobrando o seu filho, vamos lá, no banheiro. Como que é essa questão? Então, é importante orientar. É importante falar com a criança numa linguagem que é a linguagem dela, mostrando para ela que é importante ela sentar de maneira adequada para esvaziar essa bexiga. Na adolescência, também observar o porquê que essa criança tem desconforto. Na adolescência, a gente vê muito casos de meninas que têm muita vergonha, não gosta de trocar de roupa. Lógico que a gente não vai trocar de roupa perto de uma pessoa estranha, mas não gosta que toca, acha a região íntima feia. Mostrar para essa adolescente que não é feio. Então, na transição de criança para adolescente, pode ter essa questão, né? E mostrar para ela que não, é sua região, é seu corpo. É uma região bonita. A sua região íntima é um lugar bonito. E faz parte da sua vida. É ali que você vai eliminar sua urina. É o seu ânus que vai eliminar suas fezes. E tem a questão da sexualidade, né? Que às vezes é muito reprimida. E aí, quando chega na fase adulta, pode ter vaginismo, pode ter dispareunia, dificuldade de se relacionar. Ou pode até mesmo travar nas emoções, tendo uma incontinência urinária por tensão muscular. E aí, quando vem a fase da gestação, é aquela fase que vai ter uma carga ali nessa barriga, onde pode sobrecarregar essa musculatura. Então, é importante você analisar que você não pode segurar uma urina, que você tem que seguir essas orientações de ir ao banheiro regularmente. Então, desde quando a gente desfralda até a fase adulta,
A gente segura xixi e cocô, a gente inibe isso. Então é importante começar por aí de maneira preventiva. E se percebeu que tem dificuldade de interromper a urina e chegar até o banheiro, é trabalhar esses exercícios. Mas deve seguir a orientação. Porque às vezes a gente entra, igual você falou, hoje a internet mostra tudo. Às vezes entra lá na internet, vou fazer pompoarismo. Pompoarismo é uma atividade sim, mas não é uma atividade que trabalha o assoalho pélvico de maneira adequada. O importante é você buscar uma informação, fazer uma consulta com um fisioterapeuta, trabalhar esse autoconhecimento do assoalho pélvico. Para quê? Para você amanhã não ter uma disfunção do assoalho pélvico. Rose, mas às vezes a gente trabalha e tem a disfunção assim mesmo. Né? Vou dar um exemplo de mim. No meu período gestacional, eu tive... eu vim de uma constipação intestinal desde a infância e tinha muita dificuldade. No meu período gestacional, isso piorou. E eu, como fisioterapeuta pélvica, tenho que vivenciar. Não quer dizer que a gente não vai ter uma disfunção. Nós podemos ter, mas temos que ter consciência de como lidar com essa disfunção. Igual no período gestacional, você pode ter uma incontinência urinária, você pode ter uma constipação intestinal, você pode ter um mamilo hemorroidado inflamado. Então, você pode ter uma candidíase de repetição, uma infecção urinária de repetição. Então, é importante você cuidar do assoalho para saber lidar com essas disfunções que podem acontecer. Então, isso é muito importante, né? E o que a gente vê muito? O paciente só vai buscar ajuda quando ele está com uma disfunção. Então, o que é essa disfunção do assoalho pélvico, né? Que a gente tanto está falando aqui. A disfunção do assoalho pélvico é uma alteração que pode estar ali, uma fraqueza do músculo ou uma tensão do músculo, ou pode ter uma lesão por algum procedimento, por exemplo, um parto vaginal, né? Que a gente chama de parto normal, que eu chamo de parto vaginal. O parto vaginal, se essa musculatura ela não tem um relaxamento adequado, uma mobilidade adequada, ao fazer a abertura para esse bebê passar, pode lacerar a musculatura. E aí é importante, após esse parto, fazer exercício. Para quê? Para essa estrutura voltar para o lugar. Para essa estrutura voltar para o lugar. Aquele paciente que segura muito xixi ou muito cocô a vida inteira, ele pode futuramente ter incontinência urinária por uma fraqueza dessa musculatura. Então, a incontinência urinária é uma coisa que a gente encontra muito, é uma disfunção que a gente encontra muito em consultório, com prevalência considerável na mulher. A incontinência anal, que é incontinência para gases, e incontinência fecal, que também, por incrível que pareça, é um índice grande nas mulheres. Não quer dizer que o homem não possa ter, pode ter sim. Tem muitos casos de homens também no consultório, né? Com perda de urina, com perda de fezes, por questões de fraqueza da musculatura ou por pós um procedimento cirúrgico. Nós temos as questões de mamilos hemorroidários, né, que fica ali no bordo anal, que traz muito trauma, traz fístula, fissura para essa região. E tem a dificuldade evacuatória, que é o intestino preso, né? Ultimamente estou recebendo muito caso de intestino preso. Não é normal. Minha mãe tinha intestino preso, também tem. Não, não é normal, né? Então, às vezes, esse paciente precisa aprender a fazer o cocô, a abrir a portinha do ânus e expulsar esse cocô. E outra coisa também que é muito comum é a questão da dor na relação sexual, né? A dispareunia, ela é muito comum. As mulheres. Isso aqui pega as mulheres maduras. A dispareunia, ela pode pegar as mulheres maduras. Não quer dizer também que as mulheres, né, maduras não possam viver o vaginismo, que é o quê? Uma contração involuntária dessa musculatura do assoalho pélvico, não permitindo essa penetração. E a dispareunia? Ela tem a dor em ardência, ela permite a penetração, mas durante o ato sexual ela tem dor. Ela tem um desconforto horrível. Então, ela pode relatar, eu tenho dor em ardência, eu tenho dor, parece que a minha vagina está cheia de espinho, ou eu tenho dor, parece que a minha vagina está cheia de areia, que quando faz o vai e vem, tem aquele incômodo muito grande. E, às vezes, é uma musculatura muito hipertônica, muito travada, né? E essa musculatura hipertônica, contraída. Super contraída. Pode gerar também um impacto muito grande nessa musculatura e essa paciente ou esse paciente não conseguir ter essa penetração. Né? Então, são várias questões que podem gerar disfunção do assoalho pélvico. E é muito importante cuidar, porque às vezes essa mulher vai para uma relação sexual com dor, com dispareunia e vai gerar um vaginismo. Né? E vê muito essa questão de mulheres com dor durante o ato e permanece tendo relação com dor, e aí daí a pouco não consegue mais ter uma penetração saudável. E aí ela se bloqueia. Ela acha que está assexuada e não está. E isso acaba afetando o relacionamento, né, do casal. E uma tecla que eu bato aqui, que eu já falei isso em outras lives, até poucas semanas aí eu fiz uma live sobre o sexo na menopausa, que é um mito, uma mentira, quando as pessoas afirmam e pensam que chegou a menopausa, acabou o sexo. Né? Não tem que mais ter sexo, que o sexo era só antes da menopausa. Então, assim, a pessoa tem que buscar condições favoráveis para ter um sexo legal depois da menopausa, né? Porque as mudanças acontecem, a falta de hormônio, ela tem um impacto na vida da mulher. E então, ela precisa buscar essas condições favoráveis para que ela tenha ainda muitos anos de sexo legal, prazeroso, saudável, né? Exatamente. Eu converso muito com as pacientes porque eu recebo muito as meninas, eu chamo de meninas, menopausadas no consultório. E uma das queixas delas é a baixa libido, né? A vontade para a relação sexual. E também a questão de não sentir o prazer do orgasmo. Além disso, a questão da dor para a relação. Então, isso bloqueia tudo. E eu costumo falar para elas, nós temos uma vantagem com relação aos homens. O nosso clítoris, ele não envelhece. E aí eu apresento para elas o nosso clítoris, né?
eu falo para elas, olha só, se a gente pegar e juntar as perninhas do nosso clítoris e fazer isso daqui, ó, é o pênis. E aí, quando a gente faz isso daqui, é o nosso clítoris. E aí nós temos uma grande vantagem. Só que esse clítoris, ele tem que ser namorado. E nós temos que começar a trabalhar esse namoro. O que vai modificando no nosso corpo é a questão da sensibilidade. Então, a gente precisa ver qual a maneira de ser tocada, a maneira de ser acariciada. E nós precisamos entrar na fantasia. E nós estamos ali para dar prazer para o nosso clítoris. E sentir o prazer dele. A partir do momento que a gente se permite dessa forma, o nosso parceiro também vai ficar feliz, porque ele vai ver que a gente está feliz. Isso vai trazer uma felicidade e vai ter uma sensação maravilhosa. E eu sempre falo, é buscar prazer. É entender o que o seu corpo quer te dizer. E você precisa se entregar. Quando você se entrega, você consegue sentir o desejo. Então, você tem que achar os seus pontos erógenos para despertar o desejo e chegar para a excitação, conversando com essa excitação, para você chegar ao prazer do orgasmo. E a lubrificação, ela tem redução. E aí existe o gel lubrificante. Né? Existe um KY de silicone da embalagem preta, que é excelente para as mulheres que têm essa dificuldade na lubrificação. Porque ele dá uma sensação de aveludado e vai dar uma facilidade para essa penetração sem desconforto. Como é que chama? Vai se entregar KY. Isso, KY. Que interessante. É um KY da embalagem preta. Tá. Que agora me fugiu o nome. Ele é KY, ele tem um silicone. Ele é o melhor, né? Porque ele não seca com facilidade. Tem alguns outros KY da embalagenzinha branca, ele é bem à base de água, e esse seca com facilidade. Apesar que as mulheres, elas ficam com vergonha de usar, entendeu? O gel. Porque elas ficam com vergonha do que o parceiro vai achar por estar usando o gel. Nada, o gel é para trazer mais prazer para essa relação. E é uma falta, às vezes, de intimidade, porque o casal precisa conversar sobre essas coisas. Os homens, tanto quanto as mulheres, se as mulheres já não têm muita informação sobre a menopausa, os homens menos ainda, né? Então, essas coisas precisam ser conversadas, precisam ser acordadas entre os dois, porque ele não pode ficar de fora de tudo que está acontecendo, não, né? Ele também está envolvido no processo. Exato. E eu vejo muitas mulheres, assim, na questão do autoconhecimento, que não conhecem a própria vagina. Nunca tiveram a curiosidade de colocar no espelho e olhar essa estrutura que você está mostrando aí na miniatura, né? Então, assim, não conhecem, não apalpam, não têm familiaridade com a sua própria perereca. Né? E fica achando, e fica com vergonha, né? Mas não é só eles. Ontem também eu tinha vergonha de olhar para minha vagina. Hoje eu consigo olhar, porque eu tive que quebrar vários tabus de criação, de crenças religiosas. Então não é fácil. É difícil olhar para a região genital. Mas lavar a região genital não é fácil, né? Começa não olhando para o espelho, começa tocando na região. Começa entendendo, né? Conhecendo. Ah, peraí, deixa eu ser curiosa, deixa eu tocar. Ah, tá aqui, é o corpinho do meu clítoris. Esse prepúciozinho, quando você puxa, você vai ver o corpinho do clítoris. E aí você vai entender que o corpo do clítoris, ele desce para dentro da vagina. E aí você vai entender que nós temos a uretra, que nós temos o canal vaginal. Então, começa tocando no banho para ir tomando coragem para olhar no espelho. Isso mesmo. Vai fazendo em etapas, né? Vencendo esses bloqueios em etapas. Então, o que você instrui a gente? Como cuidar dessa região? Como né, fortalecer? O que são os cuidados? É só o fortalecimento? Ou tem algum outro cuidado? Explica para nós isso aí. Então, a questão do autocuidado com a região genital, ela é importante da questão da higienização, né? Após fazer o xixi, por exemplo, você sempre secar primeiro a região anal, apoia e tira, visualiza esse papel para ver se ele está com algum restígio, algum requício de fezes. Se tiver, higieniza primeiro a região anal, joga esse papelzinho fora, com outro papelzinho seca a vagina. Isso é um ponto que a gente sempre fala, que isso evita a infecção urinária, evita ficar com dermatite, né, com assadura nessa região. Se faz uso de absorvente, né, por questão da perda urinária, por questão de perda de fezes, tá sempre trocando esse absorvente, não deixar úmido. Outra questão que a gente vê muito, quando você começa a ter escape de urina ou ter escape de fezes, essa mulher ou esse homem lava muito a região genital. Então, assim, higienizar. Mas não há necessidade, todas as vezes que você vai fazer xixi, você ficar lavando, porque você altera esse pH. E isso pode trazer uma abertura ali para uma questão de uma bactéria. Às vezes, paciente de infecção urinária de repetição, pode acontecer por não higienizar a região anal, né, secar assim, né, porque ninguém vai secar assim, né, de frente para trás. Todo mundo seca assim. Então, por isso que é importante. Primeiro eu seco o meu ânus, visualizo, e depois eu seco a região vaginal, porque a nossa vagina ela é muito próximazinha do ânus, então tem que ter esse cuidado. E a questão, todo mundo me pergunta, Rose, que exercício fazer?
primeiro passo é a questão da higienização. Segundo passo é você não inibir a sua vontade do xixi, a sua vontade do cocô, que é uma coisa que a gente faz direto. Então, ter os intervalos adequados para fazer o xixi, ingerir água é muito importante, que a água não é só para o corpo, né? Não é só para a sua bexiga, é para o seu intestino, é para o seu olho, é para o seu cabelo, é para o seu rim. Então, tomar água é muito importante e fazer os intervalos adequados para ir ao banheiro. A gente vê muita queixa também, Rosa, eu levanto muito à noite para fazer xixi, o que eu faço? Evitar líquido próximo da hora de dormir, né? Trazer esse líquido até 3 horas antes de dormir e ter o equilíbrio da ida ao banheiro. Lógico, se eu desperto com vontade de fazer xixi, vai fazer o xixi. Agora, se eu consigo fazer o equilíbrio, eu acordo porque eu tenho medo de fazer xixi na cama, aí está mais relacionado à preocupação. E antes de ir dormir, esvaziar essa bexiga, mesmo sem vontade. E a mesma coisa para o cocô. Eu tenho o meu momento cocô todos os dias, respeitar aquele horário que geralmente eu sinto vontade. Após a evacuação, higienizar com água. A região genital, evitar sabonetes que contêm muitos hidratantes, dando preferência para sabonetes neutros. Usar um antibactericida pelo menos uma vez na semana, mas de preferência líquido. Porque os sabonetes em barrinhas, eles são sabonetes que contêm muita química. Então, para a região genital da mulher mais experiente, ela é uma genitália mais sensível, a pele mais sensível. Então, resseca ali a região, resseca a vulva, pode ressecar a vagina. Hidratar essa região da região genital com um hidratantezinho, pode ser uma pomadinha, uma Bepantol, por exemplo, creme, para hidratar ali no lado de fora, na vulva, né? Nessa região aqui, para quê? Para evitar assadura, mas é passar igual a gente passa creme na pele, até a pele absorver. Não é para fazer uma camada e deixar lá na região, não. Então, é muito importante começar por aí. E o exercício, o ideal, é buscar a ajuda de um profissional, porque esse profissional vai avaliar a necessidade e qual atividade será necessária para essa musculatura, para essa queixa dela. Não, eu quero de maneira preventiva um exercício. Eu posso falar para você, você vai fazer o fechamento, fazer uma contração, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Quando você contrai, o seu ânus fecha, o seu períneo vai para dentro e a sua vagina se fecha. Mas qual que é a necessidade dessa pessoa? É movimento de contração para fortalecimento? É um movimento para relaxamento dessa musculatura? Então vai depender, né, de cada caso ao caso. Então por isso que é importante buscar ajuda profissional para avaliar esse assoalho pélvico, para te ajudar a ter o autoconhecimento da região, entender como que é esse movimento de contrair e relaxar. Entendi. Quer dizer que na questão da higiene, lavar muito não é adequado, né? Não é adequado. Porque você tira a proteção dessa região. Às vezes a paciente chega para mim, a genitália dela tá seca. Aí ela fala assim, nossa, Rose, eu tenho dor nessa região. Ela é uma mucosa sensível de tanto lavar. Não há necessidade. Porque, gente, pepeca, ela tem o cheiro natural dela. E tem pessoas que acham que tá sempre com mau cheiro. Mas, lógico que uma vez no dia a gente tem que higienizar a genitália. Agora, se é aquela pessoa que perde urina constante, ela vai ao banheiro, ela não faz xixi no vaso, ela faz xixi na fralda. Aí essa pessoa precisa sempre jogar uma aguinha, quando essa fralda tá muito encharcada de urina, jogar uma aguinha para higienizar ali, secar bem sequinho. E o sabonete, usar uma vez no dia, num banho do dia. Não precisa usar sabonete toda vez, né? Não precisa usar sabonete. Tem pessoa que toda vez que vai, usa sabonete. Vai lá, pega a ducha higiênica e fica lá lavando toda hora. Então, eu conheço pessoas, mulheres maduras, já me falaram isso, que toda vez que vai fazer xixi, tem que lavar com a duchinha, né? E, então, assim, isso acaba virando um hábito. Exatamente. E tem uma consequência. A conta vai chegar uma hora, né? Exatamente. Isso vai... Uma hora a consequência aparece, né? Ela se mostra, né? E aqui tem um comentário aqui, tem uma seguidora perguntando se o óleo de coco pode ser usado para a lubrificação também. Então, o óleo de coco, ele tem sido muito indicado, estudos têm mostrado a sua eficácia na hidratação do canal vaginal e também sendo usado para a relação sexual. Porém, se a pessoa faz uso de preservativo, né, no ato sexual usa preservativo, o óleo de coco é contraindicado. Por quê? Foi comprovado recentemente que o óleo de coco e o atrito no látex, ele causa microfissuras, então ele fura o látex. Então, isso pode acontecer uma contaminação. Ou essa pessoa pode engravidar, ou essa pessoa, né, se relacionando aí, pode vir ter uma doença sexualmente transmissível. Então, a gente indica o óleo de coco para hidratar. Rosa, eu posso usar o óleo de coco? Tem indicação. Você pode usar no início. Eu tenho uma vagina muito seca, eu tenho dor na relação, eu estou naquele período da menopausa que tá terrível. O óleo de coco, ele pode ser usado. Como que eu indico no consultório? Eu peço para fazer gelinho de óleo de coco, e pode ser em cartela de medicamento, daqueles comprimidos mais grossinhos. E sabe aquele brinquedo Poppet de criança, que parece comprimidinho, que foi a febre do momento, é aquele que fica batendo? Isso, que ele é de silicone. Lavar bem lavadinho, com um sabonetezinho antibactericida, deixar a água corrente bater bastante, secar ele. Bota o óleo de coco ali, passa o papel filme e põe no congelador. E aí você tira 2 botãozinhos e coloca. Pode usar da mesma forma na relação sexual? Pode. Pode usar até 3. Pode usar. E esse óleozinho de coco, ele vai hidratar esse canal. Agora, quando aquela mulher, ela tem muito desconforto na relação, mas ela quer ter a relação, ela quer tentar para ver se ela relaxa. Aí eu indico mais esse KY da embalagem preta,
que é o gel lubrificante, que é mais confortável, ele desliza e ele fica mais molhado ali a região genital. Tem mulheres que acertam muito com óleo de coco, tem mulheres que acertam com gel. Óleo de coco, eu posso começar usando 3 vezes na semana, na hora de dormir, põe uma calcinha mais soltinha, né, ali, introduz o gelzinho, ele vai derreter ali na mucosa e vai hidratar. Então coloca na hora de dormir. Ou na hora da relação também. Você pode iniciar usando 3 vezes, depois espaça 2 vezes, depois uma vez na semana. Aí você vai observando como sua mucosa vai responder. Sim, só para fazer uma manutenção, né? Isso. Entendi. Tem uma seguidora aqui que está falando também que tem alergia ao preservativo de látex, ao látex, né, do preservativo. Tem algumas pessoas que têm mesmo, aí para ter relação é complicado, né? Porque tem que olhar, porque às vezes tem uns que já estão saindo, olhar na farmácia para ver se tem algum que eles são mais sensíveis, né? Ela está falando aqui, descobrir skin sem látex na farmácia. Isso aí. Então, assim, existe, já está tendo já tem uns que é sem látex. Alguma opção, né, para quem tem esse tipo de alergia, né? Aqui, agora a gente está querendo saber as relações, qual a relação entre o assoalho pélvico e as nossas emoções. Como que as nossas emoções interferem no assoalho pélvico e vice-versa? O que você pode dizer para a gente? Então, as emoções, elas podem sim acarretar o assoalho pélvico. A gente tem visto que após a pandemia, as pessoas estão adoecendo muito da questão emocional, né? Nós estamos encontrando aí muitos pacientes deprimidos, muitos pacientes ansiosos. E a relação com as emoções está muito ligada ao assoalho pélvico. Porque quando você está ansiosa, você pode ter uma urgência emocional com incontinência urinária. Quando você está ansiosa, o seu intestino ou vai travar ou vai soltar. E aí, quando você tem uma mistura de ansiedade com medo, às vezes essa paciente vai ter uma diarreia. Quando você tem uma relação emocional com preocupação e tristeza, essa paciente trava esse intestino. Então, está muito relacionado às emoções. E quando eu estou, parece que eu vou explodir, meu cabelo está arrepiado, e o meu olho está atalado. Às vezes chega essa paciente para mim, né, aquele olho arregalado. Rosa, parece que eu vou dar um treco. Os ombros estão na orelha e aquele travamento de tórax, você vê um tórax expandido e a cintura pélvica tá fininha, né? A gente tem até um bonequinho lá no nosso trabalho que a gente usa muito, né? Numa imersão que a gente sempre faz. A gente tem eu, mas a Thaís, que é a minha parceira de trabalho, a gente tem um trabalho muito interessante, chama Pelve Consciente, Corpo Inteligente. E a gente começou esse trabalho exatamente com essa visão, onde nós começamos a observar o quanto as emoções estavam implicando no assoalho pélvico. Então, essas pessoas estavam tão travadas emocionalmente, que tinha incontinência urinária, incontinência fecal, dor na relação sexual, ou tinha uma hipertonia, uma musculatura totalmente travada, e a gente não sabia onde estava. Por que essa musculatura estava travada? E nós começamos a observar que o equilíbrio emocional, ele é importante para trazer um relaxamento para esse diafragma. E aí a gente fala que nós temos 3 diafragmas. Um diafragma que está localizado bem aqui, que às vezes o paciente fala assim, nossa, Rose, parece que eu estou com um caroço de abacate agarrado aqui na minha garganta. Ou então ele fala assim, nossa, Rose, tô com uma dor no peito, não estou aguentando. Eu estou com um negócio que está me travando, eu não consigo respirar. Então o assoalho pélvico dela está pendurado no diafragma dela. E aí ela sofre, ela chora. Ou então ela é aquela pessoa reprimida, aquela pessoa sofrida. Aquela mulher que vai só engolindo coisas que fala com ela engole, 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 engole. Quando você toca no assoalho pélvico dela, ela chega lá com incontinência urinária. Aí você pensa assim, incontinência urinária disposto, tá o quê? Assoalho pélvico fraco. Não. O assoalho pélvico dela tá imperativo, tá tenso. E aí não é a musculatura do assoalho que a gente precisa trazer um relaxamento. É um autoconhecimento do corpo, é uma sintonia com o seu corpo, uma sintonia com as suas emoções, para trazer um relaxamento, uma conexão com a sua respiração, uma conexão com o movimento do seu corpo, para trazer um relaxamento para o assoalho pélvico. Eu costumo brincar com a Thaís, às vezes, né, que a gente trabalha em parceria, porque às vezes não é lá no assoalho. É um trabalho que precisa fazer para deixar esse corpo inteligente, para essa pelve ficar consciente. Então, para eu fazer isso, eu preciso trazer um relaxamento desse corpo. E aí a gente tem esse trabalho, onde nós levamos esse paciente a tomar essa consciência. Muitas das vezes, o equilíbrio desse corpo vai trazer um relaxamento para o assoalho, eu vou conseguir fazer o xixi, eu vou conseguir fazer o cocô. Eu vou ter consciência que eu preciso fechar o meu esfíncter para chegar até o banheiro e fazer o meu xixi. Então, as emoções têm muito a ver. Lógico que nós não estamos sozinhas, né, Cris? A gente também precisa de você para ajudar essa pessoa a ter consciência que ela tem essa dificuldade. Não quer dizer que essa pessoa vai em mim, vai em você, vai na Thaís e vai ficar 100%. Nunca mais ela vai ter problema, né? Não quer dizer isso. Nós estamos aqui para ajudar essa pessoa a ter consciência e saber lidar com essas emoções, para ter o equilíbrio do corpo e assim ter uma pelve consciente. Que aí eu consigo ter controle sobre os meus esfíncteres. Porque muito, às vezes, eu já peguei um caso de um paciente que era uma questão emocional, lá da infância. Um rapaz jovem, de 30 e poucos anos, com enurese noturna. Ele fazia xixi na cama, com 30 e poucos anos. E aí, e aí se fez várias pesquisas, se era neurológico. Eu falei assim, gente, esse paciente está travado nas emoções. E aí tem que voltar lá na infância para ver que aquele problema estava lá.
tinha que Uhum. despertar lá, sair da caixinha e ver que ele Sim. cresceu, que aquilo que ele passou era uma questão que ele precisava superar. Então, se fez vários exames, fez o exame do sono, para ver se ele tinha algum bloqueio neurológico, e tudo dava normal. E sendo que era um bloqueio emocional implicando nesse Uhum. assoalho pélvico. Aí, por isso que é importante o equilíbrio do corpo, o É, equilíbrio da mente, para ter esse corpo inteligente e essa pelve consciente. é muito importante a pessoa ter esse autoconhecimento, assim, de saber identificar as emoções, com qual emoção ela está lidando, nomear essa emoção e lidar com essa emoção de uma forma que não seja descarregando no corpo, né? Exatamente. Porque essa Exatamente. descarga no corpo é que é prejudicial. Existem maneiras mais saudáveis e mais Sim, melhores para, digamos assim, administrar essa emoção do que descarregar no corpo. então, nós fazemos sempre, uma vez no mês, um encontro. Esse encontro, a gente ensina esse descarregar das emoções, né? Que é uma prática de exercícios, onde nós damos à mulher esse autoconhecimento, esse Sim. entendimento de como ela lidar com essas emoções e como ela aterrar. São exercícios específicos, né? Para trabalhar essa estrutura corporal que está desequilibrada, trabalhar essa questão respiratória, para trazer esse autoconhecimento do corpo e conseguir, de uma certa maneira, trazer o equilíbrio para esse corpo. A gente treina exatamente isso. A gente treina como nós podemos ter esse controle da emoção, esse autoconhecimento da atividade, do relaxamento do corpo, como respirar. Porque já viu quando a gente não consegue? Não, peraí, preciso respirar. Uhum. Né? E quando passamos por uma emoção muito forte, que causa um desequilíbrio grande, porque nós temos, às vezes, um alto e baixo, né? Que a gente tem esse desequilíbrio emocional. E aí, por exemplo, vamos supor, a gente tomou um susto, passou por um medo, o coração acelera. Como é que eu faço para ter esse autocontrole? Eu paro de respirar. Será que eu respiro de maneira adequada? E para destravar a pelve, né? E destravar a pelve. A gente trabalha, exatamente, a gente faz um equilíbrio, tanto para a parte do corpo e até chegar na região da pelve. Porque, às vezes, até uma postura, às vezes eu tenho uma dor lombar. E aí, sim, às vezes, não é uma implicância na coluna, não é uma alteração na coluna, não é uma questão ali de uma artrose, mas é um postural que eu adotei porque eu estou mal. E aprender a liberar esse corpo, a soltar esse corpo. Então, é um trabalho que vai trabalhar o corpo, mas dando ênfase também para o assoalho pélvico. Isso. Então, vocês têm que seguir a página da Rose, que é Pelve Consciente, Corpo Inteligente. Vocês têm que seguir a página dela. E aqui a gente tem, Rose, algumas ciclistas assistindo a live. Uhum. Eu sou ciclista também, pratico ciclismo de mountain bike, e temos grupos de ciclistas de mulheres 40 a mais. Então, às vezes, a gente fica pedalando muitas horas. Às vezes, a gente fica 4, 6 horas, dependendo da distância que a gente está percorrendo, do tipo de trilha que a gente está fazendo. A gente fica muitas horas em cima do selim. Então, o que você podia dizer, né? Que cuidados uma ciclista deve ter com a pelve para que a gente possa continuar pedalando muitos anos ainda? Exato. Então, primeira coisa, eu recebo também, né, as meninas do ciclismo relatando muito desconforto ali na região pélvica por questões de ficar ali no cilindro, né? Então, eu aconselho sempre quando começar a ver um cilindro mais adequado para a bicicleta, para a sua região, né? Glútea ali para a região do assoalho pélvico, porque fica muito em atrito. O ideal é vocês usarem equipamentos adequados do esporte, né? Aquela bermuda que é adequada. No período que antes de você sair para pedalar, você fazer o esvaziamento tanto da bexiga quanto do intestino, né? Ah, hoje eu vou pedalar, já acorda um pouquinho mais cedo, faz ali o seu café da manhã, vai ao banheiro esvaziar a sua ampola, né? Não inibir a vontade de evacuar, mas criar o hábito de fazer essa evacuação antes de sair, né? Para quê? Para não ter essas vontades durante o seu percurso. E como vocês não estão fazendo uma competição, vocês estão fazendo um passeio, ter tempos para poder parar e esvaziar essa bexiga. Né? Porque durante o percurso você ingere líquido. Se você ingere líquido, você está dando líquido para essa bexiga. Então, esvaziar a bexiga é muito importante. Outra questão em tempos esvaziou, higienizar direitinho. Lógico que se você vai para uma trilha, você vai fazer xixi de cócoras, uma postura muito legal, que é a postura de índio, a melhor postura para esvaziamento, né, de intestino, já foi comprovado que é essa postura de índio, né? Então, não ficar segurando, porque isso traz prejuízo ali para essa região. Hidratar a região da vulva, porque a região da vagina é a região que fica mais em contato, em atrito ali com o sangue, né? Então, hidratar essa região. E como você vai usar aquela calça, aquela bermuda adequada, não usar a calcinha, né? Aquelas calcinhas que tem muita costura, porque essa calcinha ela vai ficar ali, mais o atrito do pedalar e do rebolar em cima do cilindro, vai gerar um impacto para essa musculatura. Então, o ideal exatamente, usar que ela tem almofadinha, né? Aquela calça que ela tem almofadinha, que vai proteger ali a região. Hidratar essa região. Existe aí hidratantes adequados, né? Para
que é os cremes anti-atrito, né? Sim. Existe aí, né, que as dermatologistas indicam. Eu lá no consultório, eu sempre indico, o creme que eu indico lá é o Bepantol Derma, para pele extra seca. Mas lembrando, você vai passar até a pele absorver. Não é para fazer uma camada ali. Porque quando você põe uma camada de pomada, você tampa os poros. E aí não fica legal para fazer. Ao invés de hidratar, você vai tirar o oxigênio dali, você vai piorar essa região. E você pode ver que devido ao atrito, essa mucosa, ela fica enrugada, ela fica diferente, né? Aí todo mundo diz, nossa, Rosa, minha pepeca tá murcha, né? É um relato muito comum. Aí eu falo, olha, vamos hidratar essa região, vamos cuidar dela. E chegou, né, do evento, tá lá, a gente vai encontrar no posto tal, fica ali horas às vezes, num bate-papo depois do passeio, procurar tirar aquela roupa e botar uma roupa mais à vontade, né? Porque fica suada e fica muitas horas ali atritando e abafando essa região genital. Chegou em casa, ou chegou na pousada onde tá, banho, roupinha bem solta e não usar calcinha, né? Deixar ventilar a sua vulva e a sua vagina, é muito importante. Então, não segura xixi durante essa pedalada, usar aí o creme anti-atrito, né, para ajudar e colocar sempre uma bermuda que é adequada para esse esporte. Tá certo, tá bom. Já deu bastante direcionamento para a gente, né? Cuidar dessa área que é tão importante para a gente continuar praticando o ciclismo.